Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Mateus 9, o nono capítulo do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. E hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia de Estudo NAA. Mateus 9 tem como título aqui no versículo 1, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Versículo 1. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. A ressurreição do filho do chefe da sinagoga. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém,
saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. A compaixão de Jesus, versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 9. E aqui, ainda nesta Bíblia, tem um comentário que fala acerca dos capítulos 9 ao 38, o discipulado, milagres e trabalhadores inesperados. Jesus revela sua inesperada definição de discipulado e demonstra extraordinária compaixão através dos seus inesperados milagres. Aqueles que não eram valorizados são chamados a segui-lo, enquanto os líderes religiosos continuam a resistir a ele. Já aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, diz aqui relacionado aos versículos 1 ao 3, do milagre do paralítico. O perdão é a prerrogativa de uma pessoa contra a qual foi cometido um pecado. Para Jesus, perdoar os pecados cometidos contra Deus era o mesmo que reivindicar divina autoridade. Em última análise, perdoar pecados é muito mais difícil do que fazer um milagre, como presumivelmente os escribas saberiam, uma vez que eles reconheceram que somente Deus pode perdoar pecados. Mas perdoar pecados é também algo não verificável empiricamente. Assim, Jesus realizou a ação mais fácil para demonstrar a mais difícil. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, fala aqui sobre o capítulo 9. Mateus, filho de Alfeu, cobrador de impostos, também era chamado de Levi. Os nomes duplos eram comuns entre os judeus, por isso resta pouca dúvida de que Levi e Mateus sejam a mesma pessoa. Levi provavelmente mudou seu nome para Mateus quando se tornou discípulo de Jesus. Mateus talvez fosse responsável por coletar as taxas de pedágios de comércio ou impostos sobre a pesca no Mar da Galileia, uma taxa pesada arrancada dos esforçados galileus. Os romanos impuseram tributos ou impostos, tipicamente um pedágio de estrada, em todos seus domínios para a manutenção do governo das províncias. A prontidão com que Mateus atendeu ao chamado de Jesus parece indicar que ele já tivera contato prévio com Jesus e com seus ensinos, e já havia decidido dedicar sua vida à sua causa. Que Jesus tenha escolhido como discípulo um judeu cobrador de impostos a serviço do governo romano é de fato notável. Os cobradores de impostos eram odiados pelos próprios compatriotas e considerados mais que traidores. Contudo, as habilidades e o potencial de Mateus eram sem dúvida de grande valor para Jesus. Como cobrador de impostos, Mateus estava qualificado a escrever e manter registros. Além da menção de seu nome nas listas dos apóstolos, não são encontradas informações adicionais a respeito de Mateus no Novo Testamento. Essa daqui então foi a leitura de Mateus, capítulo 9, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.